Bora, vai começar. Rede Brasil de televisão, que alegria, que satisfação, tá chegando na sua casa, estamos aqui na Mania FM, aqui na GDS Web Rádio Brasil, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, obrigado, tá? Nosso convidado de hoje aqui no programa, vereador Júnior Correia, Juninho tá aqui para conversar com a gente, tem temas importantes, polêmicos, Juninho sempre vem aqui, tem sempre uma boa conversa, a gente clareia um monte de coisa aqui no mundo político, no mundo administrativo, geração de emprego, a gente fala economia, a gente fala de tudo aqui no programa, e ele está de volta aqui. Hoje nós vamos tratar de um tema nacional, nós vamos tratar também de assunto regional aqui no programa. Juninho, tudo bem? Alegria receber você aqui. Irmão Parraro, bom dia a todos os ouvintes, boa noite a todos da televisão. Obrigado aí pela audiência. Debate agora no Supremo, debatendo a questão do orçamento secreto. Isso foi tão debatido durante a campanha. Como é que você compreende o que é isso e qual é a sua visão? Então, vamos lá. O orçamento secreto... Lembra que é o seguinte, ele foi utilizado no último ano, ele continua valendo, inclusive, para o próximo. Ele foi praticamente utilizado nesses últimos 3 anos, né? É isso. Agora, o que o Supremo está julgando, se é constitucional ou não. Não é isso? Então ele vem sendo utilizado. Como é que você vê isso? O que é isso? Então, vamos tentar explicar para as pessoas o que foi o orçamento secreto. As pessoas elas acabam tendo dúvida, e eu vi que tem essa dúvida quando eu vi as entrevistas do presidente em alguns podcasts. Quando ia falar do orçamento secreto, a pessoa, o entrevistador, ele sequer sabia os nomes que o Bolsonaro dava para as coisas e que são coisas que a gente escuta no dia a dia de políticos. Os políticos usam esses termos e a gente nunca para pensar o que significa isso. Então, por exemplo, deputado gosta muito de falar o seguinte: eu consegui uma emenda parlamentar para poder fazer a quadra tal. A população escuta emenda parlamentar e ela, na mesma hora, ela associa dinheiro. Só que o que é uma emenda parlamentar? Uma emenda parlamentar é você alterar um artigo de uma lei. Então, você tem uma lei qualquer, você quer alterar o artigo dessa lei, você faz uma emenda a essa lei, né? Uma emenda é justamente isso, igual um retalho. É isso. Um retalho, isso. Você precisa aumentar, mudar, você rasga e você faz uma emenda. A lei é a mesma coisa. O que é a emenda parlamentar que os deputados tanto falam? A emenda parlamentar que eles falam, na verdade, é a emenda parlamentar à lei orçamentária anual, a LOA, que é uma das leis mais importantes que tem em todos os governos. Então, no governo federal, cada deputado federal tem uma parcela em valores que cada deputado federal pode movimentar na lei orçamentária através de emendas, que o governo federal, o Poder Executivo, tem que executar. Exemplo. É tal da emenda impositiva. Exemplo, o João é deputado federal do Espírito Santo e ele entra lá coloca uma emenda lá na lei orçamentária. Olha, daquilo que eu tenho direito aqui, eu vou destinar para Santa Casa, lá de Cachoeira do meu estado, R$2 milhões. Isso aí. É isso? Isso aí. Então, por exemplo, o deputado hoje, a média, é 20 milhões que cada deputado tem para poder remanejar do orçamento. E ele vai remanejando um para cá, 2 para lá, 500 para cá? Esse valor, o presidente da República, ou seja quem for, não pode tirar. Ele não pode vetar, ele não pode mudar, não. Ele tem que cumprir. Porque isso está na Constituição. E lembrando que isso sempre existiu. Isso sempre existiu. Só que o problema é o seguinte: em 2019, se você pega 513 deputados, 20 milhões para 513 deputados, dá uma parcela relativamente grande do orçamento que o governo... Porque quem cuida do orçamento é o Poder Executivo, é o Presidente da República, é o governador, é o prefeito. Ele que cuida do orçamento. Quando o deputado ele vai lá e muda, ele altera aquilo que o presidente queria para o governo dele. Então, ele fez uma alteração. Então, o presidente vai ter que arranjar outros jeitos de cumprir o plano de governo. Beleza, show, entendemos isso. O que aconteceu em 2019? Em 2019, surgiu a tal da emenda de relator. O que é isso? Além da emenda impositiva, que é individual de cada deputado,
A Câmara passou a ter, porque todo orçamento você tem que criar uma comissão específica, que é uma comissão mista com o Senado, para poder avaliar o projeto de lei da lei orçamentária anual. O relator dessa comissão, a partir de 2019, ele passou a ter um poder que este relator tinha na mão dele o poder de um orçamento, aí aumentou ainda a possibilidade do orçamento que ele podia aumentar, para ele fazer emendas. Então, essa emenda de relator se tornou um orçamento secreto porque o deputado federal, vamos supor, um deputado federal do Maranhão, se ele quisesse mandar uma verba para um determinado município dele, uma verba poderia ser até maior do que precisaria lá para o município fazer a obra lá. Se ele quisesse mandar, mas ele não quisesse utilizar da emenda individual dele e quisesse para poder articular com o presidente da Câmara e com o relator, ele conversava com o relator, colocava nesse orçamento, nessa emenda de relator, e aí se tornava secreto porque ninguém sabia quem foi que indicou. Porque quem colocou foi o relator. Foi um deputado colocando para vários. Isso tirou do governo federal uma grande parte desse orçamento. Grande parte do orçamento saiu das mãos do governo federal para poder administrar e passou a ficar nas mãos do Congresso. O que o STF está julgando agora? Bom, quem é responsável pelo ordenamento de despesa? Quem é responsável por administrar o recurso público? Quem é responsável por fazer a gestão dos recursos? Se o Congresso, né, o Poder Legislativo, ele basicamente fica responsável pelo recurso da sua casa, ou seja, o recurso que vai pagar as suas despesas, então ele está julgando agora se esse orçamento de secreto ou a emenda de relator, ela é válida ou não, ela é constitucional ou não, porque ela tira o poder muito grande do presidente da República, que é de fato quem tem poder sobre o orçamento. Que é o executivo. Exatamente. Então, assim, para vocês terem noção, só para explicar para vocês, como que funciona no Estado do Espírito Santo e em Cachoeiro? No Estado do Espírito Santo e Cachoeiro é a mesma coisa, nós não temos emenda impositiva. Então, por exemplo, eu movimentei esse ano, do nosso orçamento, que é de R$1 bilhão, 1 bilhão e 86 milhões, eu movimentei 13 milhões de reais. Aí você pergunta, nossa, Juninho, você movimentou muito do orçamento. Imagina se todos os vereadores movimentassem 13 milhões de reais. Realmente, seria uma quantidade muito grande. Daria quase 200 milhões. Como é que você movimentou isso? Explica. Movimentei através de emenda. Então, a lei chegou para mim, a lei orçamentária. Nós pegamos a lei orçamentária, nós estudamos a lei orçamentária. Estudamos aonde que tinha talvez um dinheiro a mais do que deveria ter, aonde talvez tá num programa que a gente está vendo que o governo não está investindo naquele programa, botou ali só para remanejar depois, ou às vezes um programa que não precisa de tanto dinheiro que a gente pode remanejar para um outro. Então nós remanejamos, ou seja, tiramos de um lugar que a gente achou menos interessante, importante na época, e colocamos em outro. Nessa brincadeira eu remanejei 13 milhões de reais. Por quê? Um exemplo para vocês. O interior hoje, o orçamento mandado pela prefeitura, é um orçamento que só dá para o interior pagar pessoal. Você tem cerca de 2 milhões de reais para a Secretaria de Interior. Com 2 milhões de reais, metade está comprometido com o pessoal. E a outra metade? Com R$1 milhão, ou menos de R$1 milhão, não dá para você fazer 850 quilômetros de estrada rural. Não dá para fazer. Então, assim, o que eu fiz? Eu peguei de uma outra área que falava de publicidade, se eu não me engano. Tinha muito dinheiro para publicidade, tirei 3 milhões de lá, 3 ou 4 milhões, e joguei para o interior. Fiz isso. Não quero que... Na minha visão, não quero que gaste tanto com publicidade, eu prefiro que gaste com o interior. Então, esse é o remanejamento que eu fiz. Só que aqui em Cachoeiro, no governo do estado, não é impositiva a emenda. Essa emenda que eu fiz... E nem é secreto. Não, nem é secreto, todo mundo vê. Todo mundo vê lá porque sabe quem fez a emenda, porque está assinado o nome do vereador. O prefeito, se o prefeito não quiser, numa canetada ele pode. Claro que ele não pode revogar, ele tem que sancionar. O orçamento, o prefeito, o governador, o presidente tem que sancionar. Ele é obrigado a sancionar. Então, o prefeito vai sancionar. Uma semana depois, com uma canetada, através de decreto, ele remaneja de volta. Entendi. Porque não é obrigatório ele cumprir, entende? Então, assim, no entendimento do STF, esse que é o correto. O prefeito, o governador ter poder sobre o orçamento. O que no governo federal não está sendo assim.
É claro que a emenda impositiva, ela tirava um pedaço do orçamento, mas não era um pedaço tão significativo. Agora, a emenda de relator está aumentando ainda mais o poder que o parlamento tem em cima do orçamento, que não é o parlamento que administra, é o governo federal que administra. E isso compromete, de certa forma, o próprio funcionamento da máquina pública. Da máquina pública. Porque são os programas que o governo ali apresentou. Agora, ao mesmo tempo, o orçamento secreto não facilita a relação do executivo com o legislativo? Eu digo o seguinte, porque nós sabemos como é que funciona, principalmente na Câmara dos Deputados, no Senado, né? Ninguém tem apoio de centrão à toa. Né? Lula não teve apoio central à toa, Dilma não teve à toa, Bolsonaro não teve à toa. Ali tem. E quando a gente fala de negociação, a gente não fala de dinheiro para o cidadão, não, é dinheiro para as bases eleitoral e tal. O dinheiro ele não vai para o bolso de ninguém, ele não vai para o bolso do prefeito e do vereador. O dinheiro, na verdade, quando a gente fala assim, o vereador chegou, tenho 200 mil de emenda para poder fazer a reforma do posto. Esse dinheiro não está no bolso do vereador, não está no bolso do prefeito, não. O que é esse dinheiro? Esse dinheiro não existe, na verdade, com essa emenda. Esse dinheiro só papel. É um papel que fala que há a possibilidade de fazer. Então, como é que é o trâmite? Tendo esse papel dizendo que o governo pode fazer, o governo abre licitação. Com a licitação, através da Caixa Econômica Federal, ela já faz o pagamento direto para a empresa que vai fazer a reforma. Então, não passa nem pela prefeitura algumas verbas. Algumas nem passam. Então, mas só para poder explicar o porquê que não facilita o relacionamento com o governo federal, justamente porque não passa pelas mãos do executivo, ou seja, do presidente, né, da República, a negociação para a destinação do dinheiro. Fica na mão do relator. E sabe-se lá quem é esse relator. Porque como o presidente da República ele não tem interferência direta, na verdade, indireta tem, mas não direta, o relator ele pode ser escolhido pela Câmara de uma maneira muito particular da Câmara. Pode colocar alguém da oposição, por exemplo. Sim. É claro que você tem que seguir algumas regras, mas você tem que colocar algum partido que tenha expressão, ou algum bloco que tenha expressão. Mas o presidente da República, nesse caso, ele fica completamente fora da negociação. E aí, nessa questão, toda a autonomia. Nessa questão, sua posição é contrária a essa questão do orçamento secreto? Não, o orçamento secreto eu sou a favor que se mantenha as emendas parlamentares individuais, mas de relator eu sou contra justamente. Que é interessante, as pessoas inclusive falam que a questão das emendas é quando o governo federal está terceirizando a sua responsabilidade, mas não, né? É normal e natural que o deputado federal do Espírito Santo, ele conheça, inclusive, onde... A necessidade, não é isso? Quem sabe é um vereador. Sim. Então, a maior parte do orçamento, e hoje é o contrário, a menor parte do orçamento está no município, uma pequena parte no governo do estado, a maior parte no governo federal. Tinha que ser o contrário. A gente tinha que ser, de fato, uma república federativa. Verdade. Aqui, eu vou puxar o intervalo comercial. E depois do intervalo nós vamos falar de tema regional aqui. Depois do intervalo, hoje o vereador Juninho Corrêa está aqui conversando comigo. Volta depois do intervalo já. Vamos seguindo com o nosso programa aqui na Rede Brasil de Televisão, Rádio Mania FM, GDS, Web Rádio Brasil. Hoje conversando aqui com o Júnior Corrêa, vereador Juninho está aqui. Hoje nós estamos falando aqui de emenda, o primeiro papo aqui foi de orçamento secreto, emenda parlamentar. Nós vamos continuar nessa pegada aqui, que vamos falar de uma visita que ele fez ao Teatro Municipal aqui de Cachoeiro já. Deixa eu falar para você da Cofrio, que tem a melhor linguiça para o seu churrasco, temperada, suculenta, gostosa, é a melhor do Brasil. Essa linguiça é feita com pura carne de pernil, carnes nobres, selecionada, uma linguiça diferenciada. Tem aquelas marcas que depois de assada fica ressecada, a da Cofrio com aquela suculência, com aquele sabor que só ela tem. É a melhor do Brasil. Você está vendo aí também o presunto Cofrio feito com carne de pernil macio, saboroso e gostoso. Imagina você reunir a família, saborear aquele misto quente com bastante presunto Cofrio. Que delícia! Está vendo aí na sua tela os produtos Cofrio que você encontra em todo o estado do Espírito Santo, nas mercearias, nas padarias, nos açougues, nos supermercados. Quando você leva Cofrio para casa, você leva a qualidade. Cofrio, sabor a toda a prova. Vereador, nós estamos falando aqui de emenda parlamentar, nós estamos falando aqui de orçamento secreto, falamos de emendas, e aí você acabou falando
da sua movimentação de 13 milhões, mas aí é do orçamento para 2023, é isso? Isso aí. 2023. Mas lá atrás, eu vou tocar nesse assunto porque você fez uma visita ao Teatro Municipal que precisa de uma reforma. Tem uma emenda sua lá para reforma do teatro? Pois é, eu até fiz o vídeo na sexta-feira passada e publiquei na segunda-feira porque sexta-feira eu fui visitar o teatro. Eu já estava querendo visitar o teatro há um tempo, né? Mas por conta do teatro estar fechado e dessa coisa toda, acabou que atrasou um pouco e a secretária entrou de férias. Aí a secretária, ela me ligou e falou, ó, Júnior, eu sei que você está querendo visitar o teatro, só que eu queria ir junto com você, porque quando é um vereador que faz a visita, aí a secretária gosta de ir junto com o vereador, gosta de ir junto com o político para poder acompanhar e falar do que está acontecendo. Aí nós combinamos, ela voltaria de férias, a gente combinou um tempo hábil. Aí foi sexta-feira passada. Assim, a realidade do teatro é o seguinte... Isso, o que você encontrou lá? O que você viu lá? A estrutura do teatro é uma estrutura muito bem feita. Então, a parte de alvenaria, ela está muito bem feita. As paredes estão bem, o piso está muito bem feito. Né? Ou seja, essa estrutura, né, mais grossa, ela está bem. O que acabou lá no teatro foi a parte de movelaria. Foi lá na enchente. Foi embora na enchente. Então, você não tem mais cadeira. Parte elétrica deve ter a parte elétrica, o problema é que as cadeiras foram embora. O piano conseguiu recuperar. Ela me explicou que a água encheu até um certo ponto que, graças a Deus, não comprometeu aquilo que é o coração do piano. Então, conseguiu recuperar o piano, já está no Zilma Coelho. Vou até fazer uma visita também lá ao piano. Fazer uma visita ao piano. Vou lá ver como é que está o piano. A parte de móvel lá da entrada, quebrado. E por conta da enchente e veio a pandemia, naquele ano eles não conseguiram fazer uma licitação porque havia urgências maiores, que era justamente o comércio, era justamente né, o que a gente ia passar. Né? Eu não vi ter tanto investimento assim nessa área, mas não fizeram a reforma do teatro, seguraram durante um ano. No ano passado também teve aquela coisa de poderia ter a pandemia ou não, seguraram. Esse ano, ano de eleição, já que eles não fizeram mesmo porque ficaram por conta de eleição. Então a ideia é no ano que vem fazer uma licitação para poder começar a reforma do teatro, que eles precisam de cadeiras novas, precisam de maquinário novo, precisam de iluminação nova. Por quê? Aí você perguntou da fiação. A fiação não é que ela foi comprometida, é que ela foi roubada. Porque por conta... O teatro ficou abandonado, ou seja, ficou fechado, não está tendo atividade, a bandidagem entra. Sim. E realmente, gente de rua começou a entrar, começou a dormir lá dentro. Aí bandido começou a entrar para poder roubar fiação, porque fiação é caro, é cobre que tem ali, o cara quer vender. Então, fiação foi embora, muita coisa foi embora, muita coisa foi roubada. O que poderia ter sido evitado. Isso poderia ser evitado. Isso poderia ser evitado. Eu acho que se na hora você esperar o tempo que nós estamos esperando para a reforma do teatro é até aceitável. Porque, tá bom, tivemos outras prioridades e tal, e a gente até aceita, né? Triste, mas aceita. Agora, você permitir que o teatro seja invadido para a pessoa ir lá, aí é outra coisa. Aí outra coisa. Você poderia ter reforçado um pouco mais a segurança. Porque aquela região é uma região que é movimentada. Então, se você reforçasse um pouco a segurança ali, você já evitava a gente de entrar no teatro. Porque tem coisa assim, se você pega, por exemplo, vai lá no Leandro Moreno e contrata do Leandro Moreno uma tenda, contrata uma tenda, e põe na frente do teatro, e você põe uma viatura da Guarda Municipal ali, duas, porque o que a Guarda Municipal faz? Ela faz ocorrência. Ela ficar centralizada ali. Aconteceu uma ocorrência, ela sai normalmente, vai lá no aeroporto, faz a ocorrência dela, volta, a base dela está ali. Pronto, você resolveu o problema. Simples de você resolver. É isso aí, é isso que eu estou falando. Se você bota uma... E ali, você falou que bota uma base da guarda ali, só que ali você tem o Casa Grande do lado, você tem o Revés Grill, você tem a Beira Rio ali, e você tem próximo ali, um pouco mais para frente, você tem a Praça de Fátima. Então, não há um ponto que você vai colocar a guarda que vai ficar ociosa. Não. Você tem coisa que a guarda vai conseguir trabalhar ali em volta, né? Então, assim... Talvez faltou pensar nisso. Talvez, não sei se foi um descaso. Fato é, o teatro está ali, meio abandonado, mas já está com um projeto para reforma. Né? Tem um projeto de aumentar um pouco ali a parte de trás, onde faz
carregamento. Eu vi um pouquinho do projeto deles. Me parece que vai ser um dos mais modernos do Espírito Santo, né? Depois da reforma, pelo menos, que está tá no projeto. Tem projeto ou tem só ideia? Tem projeto. Eu vi o projeto. Eu não conheço outros teatros, para poder dizer se é o mais moderno, mas vai ser um teatro bacana, que vai atender a nossa expectativa, vai atender aquilo que a gente precisa. É uma reforma cara, porque teatro não é uma engenharia simples. Tem que ter uma engenharia acústica, tem que ter engenharia de térmica, tem que ter vários projetos de engenharia juntos que não fazem com que a reforma não seja tão barata. Que essa reforma vai custar 4 milhões. Essa reforma, segundo a secretária, vai custar 4 milhões. Fiz essa visita. Durante a visita, conversando com a secretária falou justamente isso. Eu perguntei o valor, ela falou, vai ficar entre 3 milhões e 4 milhões. Nisso eu lembrei, junto com o assessor meu, o Arthur, que nós já tínhamos feito, há cerca de 20 dias antes, emenda à lei orçamentária aqui do município, que chegou pra gente, justamente destinando reforma para o teatro. Oh, que legal. Porque a gente viu que tinha lá uma previsão de reforma do teatro, só que o valor que eles colocaram era coisa de R$1.000. Pô, R$1.000 não se reforma o teatro, não. Porque o que acontece? Para você conseguir fazer um programa no ano posterior, você tem que ter esse programa previsto no orçamento. E para você prever o programa, você coloca sempre um valor simbólico, um valor de R$1.000. Porque se precisar, você consegue realocar dinheiro para poder fazer. Não conseguiu fazer a reforma aquele ano, então pelo menos você preveu, mas você não destinou muito recurso para poder realocar. Então, nós vimos que tinha previsão e nós já tínhamos realocado 4 milhões para poder fazer a reforma do teatro. Quando a secretária falou que precisava de 3 milhões a 4, aí eu falei, bom, secretária, então... Porque a secretária já estava doida, poder ir no governo do estado arranjar dinheiro, governo federal arranjar dinheiro, para não sei aonde arranjar dinheiro, porque ela teria que ver emenda parlamentar para conseguir, no ano que vem, para talvez só em 2024 conseguir iniciar a reforma. Falei, não, secretário, eu já fiz a emenda. Agora eu só preciso da sua ajuda para conversar com o prefeito para o prefeito não tirar numa canetada. Porque se o prefeito der uma canetada revogando, ele pode voltar para a secretaria inicial. Aí ela falou, no orçamento do ano que vem, então já dinheiro para isso. Eu não vou dizer que está no orçamento porque não foi votado, mas a emenda já está feita. Tem a sua indicação. A emenda já foi feita, a emenda vai ser colocada no projeto, votando no dia 20, acho que dia 20 de dezembro agora, que vai ser votado a lei, que não pode ser votado numa sessão comum, tem que ser uma sessão extraordinária. Tão importante é o projeto. Votando o projeto e aprovando, aí pronto, aí já está na lei orçamentária do ano que vem. Quer dizer, dificuldade jurídica para o prefeito fazer nada, ele pode fazer. Financeira nenhuma. E ela falou que a previsão dela é iniciar o processo de licitação até fevereiro, março. Iniciou o processo de licitação em fevereiro. Dá 3 meses aí, lá maio, começa... A empresa ganhou, começa a fazer, já tem o dinheiro em caixa, porque... Deixa eu tocar um outro assunto seu aqui, a questão do estacionamento. Como é que é isso? O estacionamento é o seguinte, até essa semana eu ouvi um programa de rádio que a própria prefeitura paga para as rádios, né? Falando de que agora o rotativo mudou. Agora, se você para no estacionamento e você não conseguir pagar, em 15 minutos, você tem até 24 horas para poder regularizar a tarifa que você parou. Cara, é o óbvio, é isso que estava na lei. Você não pode pagar a mais do que você estacionou. Porque o que eles fizeram? Vamos explicar para as pessoas. Quando foi criado o rotativo foi criado com várias expectativas e várias promessas que não foram cumpridas. Né? Mas, fato é que temos vagas em Cachoeiro, temos uma empresa que cuida dessas vagas, você parou no estacionamento, você tem que pagar pelo tempo que você parou. Então, na Zona Azul, você parou por 1 hora, R$ 2,50. Parou por 2 horas, R$ 5,00. Parou por 3 horas, e assim sucessivamente. Cada hora, R$ 2,50. Show. O que eles estavam fazendo? Dava 15 minutos, aqueles que estavam ali no estacionamento, fazendo a notificação, eles notificavam o carro, isso no começo, notificavam o carro de que passou os 15 minutos e a pessoa tinha que ir lá pagar. Se a guarda passasse e visse aqueles 15 minutos, ela aplicava a multa. Tanto é que eu mesmo tive 2 multas no ano passado por conta disso. Bobeira. Fui lá, estacionei, paguei, passou 1 hora, eu não lembrei, meu aplicativo não avisou, não consegui ver na hora, passou 1 hora, não consegui pagar.
Então, mas o que eles estavam fazendo que era pior? Chegava o rapaz lá, o agente lá, não é agente de trânsito não, o que trabalha na empresa, viu que o carro não tinha passado os 15 minutos, ele além de aplicar a notificação, isso teve denúncia, ele tirava a foto e mandava para a guarda. E a guarda, sem ir lá, aplicava multa, o que não pode acontecer. Na reclamação, o que o Braz fez, o presidente? Bom, vamos fazer uma emenda na lei, dando 24 horas para poder a pessoa pagar. Porque a pessoa chegou no carro, às vezes a pessoa esqueceu. Viu a notificação lá? Outra coisa, não esqueceu não, o sistema de pagamento é uma loucura aqui. Não, porque você chega no totem lá, tem cartão que às vezes não passa. Isso aí. Aí dinheiro você tem que ter a moeda na hora. Aí você negócio... tem que ir no local especializado para poder pagar. Cara, você tem que chegar, estacionar e fazer o seu negócio, você tem que ir pro médico. Às vezes você não tem tempo de fazer isso. Então era muito complexo. Eu vou voltar a esse assunto com você na semana que vem. Na semana que vem? Semana que vem, porque o tempo acabou. O tempo acabou? Na semana que vem que você vai voltar no programa, na quinta-feira, nós vamos conversar com esse tema, porque você vai dizer o seguinte, o que isso muda a partir de então, tá? O que isso mudou a partir de então. Eu quero agradecer muito sua vinda aqui no programa. Obrigado, um abraço para você. Obrigado. Valeu. Hoje conversa com Juninho Corrêa, vereador de Cachoeiro. Turma, aqui na Rede Brasil de Televisão nós estamos fechando o programa. Um beijo no seu coração, fique com Deus. Nosso encontro marcado sempre 7h30 da noite aqui nesse mesmo canal. Até amanhã, se Deus quiser.